Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você já reparou que às vezes a cultura pop arregaça suas manguinhas ali e põe de fora ali algumas coisas do ocultismo, da magia, da religião? A gente vê muito isso em filmes, em literatura, mas ultimamente a gente tem visto também isso bastante na música. Recentemente, a cantora Anitta lançou um trabalho novo, onde toda a estética desse trabalho tem a ver com a sua identidade espiritual com o candomblé. A Anitta já declarou várias vezes que ela é do candomblé, é a religião que ela segue, e ela é filha de Logunedé. Mas o que isso quer dizer? Bom, primeiro a gente tem que entender que esse trabalho da Anitta é um trabalho que está trazendo toda uma estética e uma identidade ligada a uma religião brasileira, que é o candomblé. A gente está percebendo isso nas músicas, a gente está percebendo isso nas roupas, na identidade visual que está sendo usada, tudo isso trazendo uma ligação direta com essa religião. Então a gente não está falando só de uma inspiração artística, a gente está falando de uma identidade espiritual, no caso da Anitta. Aqui no Brasil isso é muito comum. A gente tem a força hoje da música gospel, que é uma forma de expressão da música evangélica, da religião evangélica, ou música católica, como a gente já teve até muitos padres aí fazendo as suas incursões aí na cultura pop, cantando, trazendo músicas religiosas para um público em geral, ou até quando a gente pega, por exemplo, cantores ou cantoras que colocam ali um pingo da sua religião também dentro da sua música. É muito difícil que um artista, um ser criativo, que está colocando suas vontades, desejos para fora no veículo da arte, ele não acabe colocando um pouco disso também, porque isso faz parte da composição daquele ser. Então, no caso da Anitta, a gente está falando da identidade espiritual dela, que forma o ser dela e que inevitavelmente vai acabar aparecendo no trabalho dela. Claro que quando isso acontece, muita gente amou o que a Anitta fez, porque ela está dando uma visibilidade para a religião, ela está ajudando a levantar um debate sobre a religião, ela está ajudando a quebrar preconceitos, mas ao mesmo tempo tem muita gente que critica. Normalmente as críticas vêm ou do preconceito religioso, muito comum aqui no Brasil, com aquilo que não é o mainstream, que aquilo que não é o que a massa acredita, então existe um preconceito, existe uma demonização de religiões que estão fora da religião dominante. Isso não é só fruto do cristianismo aqui, isso é fruto de outras religiões em outros lugares também. Então, quando tem uma religião dominante, as outras religiões menores, elas são toleradas, mas existe uma massa preconceituosa com aquilo. E aí, esse é um tipo de crítica que esse tipo de abertura do trabalho da Anitta recebeu. Outro tipo de crítica são dos próprios religiosos, do candomblé, achando que a religião não tem que ser tratada desse jeito, na cultura pop. Fato é que se muitas vezes a religião não é trazida para um grande público, por uma artista extremamente popular no Brasil, uma mulher competente, uma mulher que trilhou a própria carreira dela para chegar no sucesso, uma mulher reconhecida hoje internacionalmente, ela está usando essa imagem dela, esse poder que ela tem midiático para trazer um assunto para o público em geral, para ajudar a quebrar preconceitos. Talvez para os religiosos mais ortodoxos olhar para isso e falar, mas isso é uma banalização, uma dessacralização da religião, mas ela não está ali fazendo um ritual de verdade, ela não está ali dentro de um terreiro, ela está simplesmente usando uma estética para contar uma história e ajudar a quebrar principalmente preconceitos. Bom, mas o que é o candomblé então? Bom, sabemos pela história do Brasil que de 4 a 4,5 milhões de pessoas foram escravizadas e trazidas aqui para o Brasil na época da escravidão. Essa diáspora forçada de vários povos fez com que a cultura desses povos se misturasse junto com outras culturas que existiam aqui. Lá no continente africano, não existiam divisões de países, como era na Europa, que era toda dividida por reinos. As pessoas viviam no que a gente vai chamar de nações, povos que não tinham ali uma delimitação geográfica muito bem delimitada com fronteiras. Isso foi uma invenção europeia, quando começou todo aquele processo de colonização dos países africanos e também no Oriente Médio. Falando então das nações, muitos povos, muitas nações tiveram pessoas escravizadas e trazidas para cá. Alguns desses povos, como os Jeje, os Queto, os Angola, vão trazer essas tradições religiosas deles para cá e daí nasce o candomblé. O candomblé, então, ele é diferente da Umbanda, que acaba misturando muitos elementos do catolicismo, do espiritismo, da
das religiões de povos originários, das religiões de povos afro, o candomblé, ele não é uma mistura, ele é uma tentativa de manutenção de uma cultura religiosa de povos que foram escravizados e tirados das suas terras. Cada nação dessa tem seus rituais, as suas divindades, as suas próprias cosmologias, e dentro da história do candomblé, a gente vai ter as deidades, que são os orixás. Eles são deuses, mas não são bem deuses no sentido de que nós ocidentais estamos acostumados a olhar para deuses, como o deus judaico, o deus cristão, os deuses gregos. Para eles, os orixás são personificações das forças da natureza. Alguns desses orixás, inclusive, dependendo da lenda que você vai ler, o Itã que você vai ler, eram humanos que foram divinizados, como é o caso de Xangô, que era um rei que acabou ali cometendo excessos, depois se arrependeu, se tornou extremamente justo e virou o orixá da justiça. Só que os orixás representam forças naturais. Então essa justiça é uma justiça divina, é uma justiça do universo. Além disso, Xangô também é o orixá dos trovões. Ele é o grande rei da justiça e dos trovões. A gente começa então a perceber que os orixás são personificações de forças da natureza, porque os praticantes do candomblé são coisas reais, coisas que existem, coisas que podem ser observadas. E aí nós vamos ter vários orixás. Ogum, por exemplo, representando a tecnologia, lá para os povos originários, a agricultura, mas também a abertura de caminhos, os caminhos, as estradas de ferro. Oxum, a orixá da beleza, da vaidade, mas a vaidade ligada ao alto amor, a orixá da riqueza, da prosperidade. A gente vai ter Iemanjá, que é um grande rio lá na África, mas é que aqui no Brasil virou orixá dos oceanos. A gente vai ter Oxóssi, o orixá caçador, vai ter Exu, o orixá das escolhas, das possibilidades, o grande provocador. Cada um desses orixás vai trazer uma personalidade, vai trazer um reconhecimento de nós humanos nessas divindades e nessas forças da natureza. E a Anitta já declarou várias vezes que ela é filha de Logunedé. Quem é Logunedé, então? Bom, Logunedé é um orixá que é filho de Oxum, essa deusa das águas doces, dos rios, das cachoeiras, da beleza, da prosperidade, da riqueza, e de Oxóssi, o orixá, né, das matas, o protetor da caça, o caçador, o orixá estrategista, o orixá sábio. E aí a gente vai ter então na figura de Logunedé uma figura meio ambígua, uma figura mais fluida, porque ora ele está nas águas, ora ele está na mata. Logunedé então é um orixá que consegue trafegar entre o que seria o princípio masculino e o princípio feminino, o que seria a expansão e a restrição, e ele faz isso com uma certa maestria, porque ele é muito bom de se adaptar aos ambientes. A gente vê então que esse orixá carrega uma dualidade, carrega essa fluidez de uma hora ser mais expansivo, uma hora ser mais restritivo. Talvez não à toa o trabalho da Anitta, que é um trabalho que atinge um público hoje mundial, mas um trabalho que principalmente atinge um público LGBTQIAPN+, que é um público que olha muito para o mundo e não vê mais o mundo como um isso ou aquilo. Olha para o mundo como um isso e aquilo. É uma junção, é uma comunhão, é uma síntese entre opostos, em que ali dentro de um casamento de harmonia, a figura de Logunedé aparece. E aí passa a ser um orixá que carrega características da sua mãe e do seu pai. Um orixá que vai estar ligado à juventude, à beleza, à riqueza, à sabedoria, essas qualidades que Oxóssi e Oxum carregam consigo. Ele então é jovem, mas é sábio. É um guerreiro, mas é sensível, tem o masculino e o feminino dentro dele, é racional, mas também é intuitivo. Ele carrega essa dualidade casada, harmonizada dentro da sua própria imagem. E talvez, quando a gente fala de imagem arquetípica, seja um orixá que está muito ligado ao nosso mundo moderno, onde nós estamos deixando de ser tão maniqueístas, olhando o mundo com isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal, e a gente está começando a ver que talvez o ser humano é muito mais complexo do que uma visão limitada de um maniqueísmo. Então, quando alguém fala que é filho de um orixá, quer dizer que aquele orixá, ele rege a cabeça, ele influencia aquela pessoa, e é comum que esse filho desse orixá, ele tenha características de personalidade que tem a ver com aquele orixá. Então, para a Anitta dizer que ela é filha de Logunedé, não quer dizer só uma questão de crença religiosa. Quer dizer que tem ali também uma incorporação de um estilo de personalidade.
uma personalidade que é mais adaptável, que transita mais, que não cabe em definições rígidas. E quando a gente vê o trabalho da Anitta, a gente vê que se tem uma artista brasileira que não cabe em definições rígidas, é a Anitta. O trabalho, então, da Anitta, ela vai além agora de um trabalho artístico, porque passa por um trabalho de gerar visibilidade para uma religião que muitas vezes é marginalizada, mal compreendida e que sofre muito preconceito. No caso de Uma Boa Filha de Logonedé, a Anitta está trazendo com o seu trabalho uma tentativa de equilíbrio, de trazer um equilíbrio, de colocar essa religião no seu lugar para que os praticantes possam fazer suas práticas da melhor maneira possível. E mais do que tudo, por ser uma praticante do candomblé, por ser uma filha de Logonedé, a Anitta tem lugar de fala para poder passar realmente a sua vivência mística através da sua arte. O Brasil, através das suas expressões artísticas, sempre foi um lugar onde o sagrado foi trazido para a cultura. Não à toa, a Anitta está usando a cultura para trazer também o seu sagrado para esse grande palco cultural e multicultural e multifacetado que é o Brasil. E aí, toda essa história de Logonedé, toda essa história da expressão artística da Anitta, talvez traga uma pergunta muito bacana para a gente. Num mundo em que nós estamos tão preocupados em colocar tudo em caixinhas, será que não está na hora da gente pensar em ser mais múltiplo? E ser múltiplo, gente, não tem só a ver com a sua orientação sexual, seu gosto musical, tem a ver com a forma com que você se expressa no mundo. Você pode ser uma pessoa extremamente racional no seu trabalho e gostar de expressar a sua parte emocional aprendendo a tocar um instrumento musical. Talvez o seu hobby seja onde você se encontre muitas vezes nos seus aspectos mais multifacetados. Isso só mostra que através da cultura, da religião, dos nossos gostos, da arte, nós mostramos para a humanidade e a humanidade mostra para nós o quanto todos nós e cada um de nós somos plurais. Não somos apenas uma coisa, um rótulo. E quando a gente coloca toda essa criatividade para fora, seja através dos nossos desejos, através da nossa religião, através da nossa arte, através dos nossos hobbies, ou até através do nosso trabalho, por que não? É aí que a gente começa a se encontrar em quem realmente nós somos. Um beijo para vocês. De um lado Oxum, de um lado Oxóssi, então esfirras de Logonedé para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do Conhecimentos da Humanidade. Beijo e até lá.